Meus amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor. E nós cantamos, muitas vezes a gente canta e não medita na letra, né, do hino, né? Oxalá que esse hino fosse verdade na vida de cada um de nós, né? E que houvesse esse sentimento em nossas vidas. Amém? Amados, e falando de sentimento, agora há pouco, antes de vir aqui para a igreja, não sei se vocês viram no grupo, eu coloquei no grupo, que só fiquei sabendo também agora, bem agorinha, já no final do dia, a hora que eu fiquei sabendo, pus a mensagem no grupo, o passamento do nosso irmão Paulo, presbítero Paulo, não sei se vocês vão lembrar dele, ele esteve aqui com a gente umas 3 ou 4 vezes, na verdade ele trouxe a carta dele para cá, é o sogro do Marcos. Vocês lembram do Marcos, um fortinho? Você lembra, né? Quem é que lembra dele? Você lembra, Aida? Pronto. Ele, inclusive, ficou ajudando aqui na mídia um tempo, o Marcos, né? Logo no começo, o Marcos ficou ajudando na mídia. Marcos Silvério, sobre o nome dele. E o presbítero Paulo é o sogro dele. Mais ou menos a minha idade. O homem tem mais ou menos a minha idade. Mas disse que foi do trabalho ontem, fiquei sabendo só por alto que o Tarcísio mandou mensagem, e ele era porteiro, parece que ele teve um mal súbito, e quando acharam ele já tinha falecido. Um homem novo, né? Muito novo, já fazia dias que ele não vinha aqui, ele veio aqui no começo, trouxe a carta dele para cá, e depois ele ficou um período, estava falando dele esses dias com o Douglas, para a gente conseguir o contato dele, para fazer, já que ele trouxe a carta para cá, né? Mas fiquei sabendo hoje do passamento dele. Então nós vamos estar orando pela família. Vou convidar aqui o pastor Léo para estar encerrando esse momento de oração, orando pela família enlutada, por cada um dos membros, amigos da família, que nesse momento de dor e de consternação, né, pelo passamento do nosso irmão. E a gente vai estar orando pela família e também acompanhando. Saindo daqui, eu vou fazer contato com a família para tomar mais, para ter mais informação. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces tudo e todas as coisas, a vida está nas Tuas mãos, a morte nas Tuas mãos, Só tem o controle de tudo, Pai. Nós entregamos todos os familiares nas Tuas mãos, que o Senhor venha confortar, que o Teu Espírito Santo venha confortar, Senhor. Só Tu conheces tudo e todas as coisas, mas o Espírito Santo Consolador pode ser confortar o coração dos familiares, dos filhos, dos entes queridos, dos parentes, de perto e de longe. Senhor, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre a vida dessa família nessa noite. A família que está enlutada, Senhor, só o Senhor conhece essa dor, e só quem passou por isso sabe da dor da perca. Mas, Senhor, Tu sabes de tudo, Pai. E a Tua bênção, ela é que enriquece e não acrescenta dores. Que as Tuas mãos poderosas, Senhor, venha abençoar os familiares, venha guardar, venha, Senhor, confortar, venha, Senhor, guardar eles das Tuas mãos poderosas. Eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, de pé como vocês estão, vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Vamos dar continuidade ao nosso tema central das Escrituras Sagradas, Jesus, mensagem e ministério. Hoje nós estamos caminhando para comentar e refletir sobre a quinta carta, a carta à igreja de Sardes. Amém? Nós vamos fazer a leitura, como de costume, do versículo 1 até o versículo 6, que nós vamos tomar como base esses textos bíblicos. Nós vamos refletir acerca dessa importante mensagem deixada por Jesus àquela igreja, mas não só aquela igreja, mas para nós, nos dias de hoje, a igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais. É uma carta atualíssima, mas eu já quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que romperam aí com essa chuva, um dia chuvoso, mas vocês estão despertados, romperam com a chuva e chegaram aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amados, vamos fazer como de costume, no 3, 2, 1, vamos lá, 3, 2, 1,
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Presbítero Francisco, ora que é o Senhor. Vamos pedir ao Senhor Deus que Ele venha nos dar sabedoria, Ele venha preparar os nossos corações, que Ele venha nos iluminar acerca dessa palavra. Amém? Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor que, por meio do seu Espírito Santo, venha iluminar o pastor Aurim, que vai ministrar essa palavra aos nossos corações. Amém? Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor. Ó Senhor, juntamente com a tua igreja, pedindo ao Senhor que por meio do teu Espírito Santo, o Senhor venha revelar ao teu servo, Senhor, a ministração desta palavra. Senhor, estamos aqui porque nós cremos na tua palavra, porque o Senhor permitiu, Senhor, que estivéssemos nesta noite aqui, Senhor, para tratar conosco, aos nossos corações, meu Deus, segundo as nossas necessidades. Pai querido, abençoa cada um dos teus filhos, meu Pai. É o que nós lhe pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, podem tomar seus assentos. Louvamos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Podemos dizer como Samuel, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Estamos caminhando aqui para a quinta carta, a carta de Sardes. Já caminhamos, já fizemos um longo caminho, mas agora nós chegamos à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela representa uma igreja sustentada pela reputação do passado, mas sem vida diante de Deus. Porém, essa carta é um convite para voltar a viver. É o que nós vamos ver no decorrer desse ensinamento bíblico. Uma igreja sustentada pela reputação do passado, porém sem vida. Vivia só da reputação. Tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Não tinha vida diante de Deus. A cidade de Sardes não era das maiores das 7 igrejas, porém uma das mais ricas. Uma cidade rica, uma cidade que tinha quase 100 mil habitantes, não era das maiores, porém tinha muita riqueza, era uma cidade próspera. Então a gente vai entender, já começando a partir do versículo 1, que fazendo só uma introdução, que a igreja de Sardes, de forma tipológica, ela representa não apenas uma comunidade local do primeiro século, mas também um retrato profético de muitas igrejas ao longo da história. Como eu venho falando para vocês, a carta a essas 7 igrejas, de fato, ela representa tipologicamente as igrejas que viriam, que seriam, plantadas ao longo dos séculos. Então, era uma igreja que havia construído uma boa reputação, conhecida externamente como viva, ativa e relevante. Havia uma relevância daquela igreja naquela cidade, mas que diante dos olhos de Cristo, ela estava morta. Era uma igreja que tinha uma boa reputação, até diante das autoridades, diante dos seus perseguidores. Ela mantinha uma boa reputação, aquela igreja. Mas veja,
Mas o mais grave que nós vamos encontrar na carta, apesar dessa ser uma das cartas mais severas, dirigida a um pastor, ao anjo daquela igreja. Se a gente pegar todas as cartas, nós vamos ver que a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia foi quem recebeu mais dura crítica e exortação. Essas duas igrejas. Diga-se de passagem que a gente não vai encontrar nada de bom logo a princípio. Não tem aqui um reconhecimento. O reconhecimento aqui, ao contrário das demais igrejas, que havia um reconhecimento, algo de bom daquelas igrejas, porque todas elas convergem, mais uma vez eu lembro aos irmãos, naqueles 4 pontos que elas convergem entre si, que é a apresentação do autor, que é o reconhecimento, a exortação e a promessa. São 4 pontos que elas se convergem entre si, dentro desses 4 pontos. Mas você vai ver que o pior dessa igreja, o mais grave que estava acontecendo, é que ela não percebia sua própria condição. Quando nós lemos aqui, a gente vai ver isso. Elas não percebiam sua própria condição. Sua glória passada se tornava apenas lembrança, e a reputação de ontem sustentava a ilusão do presente. Era uma igreja que ela não conhecia, ela não reconhecia o seu estado. Ela acreditava que estava no caminho certo. Era um pastor, era um líder que, aparentemente, ele acreditava que estava no caminho certo. Ele não reconhecia o seu estado. Então veja que, assim como Sardes, muitas igrejas hoje vivem da força de sua reputação, das suas tradições e das suas conquistas do passado. Muitas igrejas, mega igrejas hoje, elas vivem apenas da sua reputação do passado, mas são igrejas que já perderam a centralidade bíblica, que o Senhor Jesus já está de fora dessas igrejas. São igrejas que, de fato, vivem simplesmente de uma aparência vazia. São igrejas que a tradição vale mais do que o Cristo da igreja. Infelizmente, hoje, temos muitas igrejas assim. Então, a igreja de Sardes, ela representa tudo isso, né? Aos olhos da sociedade, elas pareciam vivas, possuíam templos cheios, ministérios ativos, produções relevantes e grande visibilidade. E eu, preparando esse material, ainda ontem, antes de ontem, aliás, né, já tem quase 15 dias que eu venho acompanhando um trabalho que está acontecendo aqui, bem pertinho da gente. Não vou falar o nome por ética, né, mas uma igreja renomada, que tem uma tradição muito grande dentro dessa Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito, aquela igreja. Mas você olha, percebe os trabalhos, você percebe a presença ali de políticos de todas as sortes, político de esquerda, político de direita, e todos, muitas vezes, né, têm uma liberdade, têm uma comunhão com aqueles líderes e tal, e a gente faz uma pergunta, né? Como é que essas igrejas elas estão sendo vistas lá dos céus? É uma pergunta, a gente não pode julgar ninguém, nem estamos aqui para isso. Mas como é que eu estou sendo visto diante de Deus como igreja? Nós estamos falando apenas da igreja institucionalizada. Nós estamos falando das igrejas pessoais, a igreja pessoal, eu e você. Como é que os céus têm nos visto aqui na terra? Quais dessas 7 cartas que se encaixaria melhor para a igreja do Aurir? Que sou eu, né? E eu comecei aqui falando da igreja de Éfeso e falei para vocês que, enquanto eu estava preparando a primeira carta da igreja de Éfeso, eu apanhei muito, porque eu me vi como aquela igreja. E a verdade é essa. Essa é uma verdade. E temos também outras características de outras igrejas, mas eu estou falando de que carta melhor representaria a igreja pessoal do Aurir. E quando a gente ensina aqui, é bom que a gente vá se aferindo com a palavra de Deus e a gente vá fazendo uma reflexão acerca do eu, da transformação do nosso eu. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Que é para isso que nós estamos aqui.
Nós não estamos aqui para apontar o dedo para A, para B, para C, para falar da igreja de seu ninguém. Nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus e termos cuidado de quem? Dos outros? Não, de nós mesmos. E da doutrina, como o apóstolo Paulo exorta a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, não só te salvarás, mas aqueles também que te ouvirem. Vocês estão vendo, irmãos? Primeiro vem aqui, depois ali. Tá certo? Então veja, igrejas suntuosas, igrejas que têm uma reputação muito grande, igrejas que têm uma representatividade muito grande no meio político, na sociedade. Uma igreja que aparentemente representa Deus, uma igreja que parece que está viva e atuante. Mas somente o céu, somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele sabe como de fato está essas igrejas. Amém? Então, aos olhos da sociedade, elas pareciam vivas, possuíam templos, ministérios ativos e assim por diante. Porém, diante de Cristo, eu estou só na introdução ainda, tá bom, irmãos? Porém, diante de Cristo, que sonda corações e conhece as obras, as verdadeiras obras, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra lá dentro de cada ser humano, aquele que pesa os espíritos, aquele que sonda a mente, o coração e a intenção de cada coração, ele sabe todas as coisas. Então, diante de Cristo, essas igrejas, elas estavam desconectadas da fonte da vida, porque sem Cristo, quem é que nós somos? Nós não somos nada. Sem Cristo, nós não somos nada. Então, essa igreja, no caso de Sardes, ela estava desconectada com a vida. Amém? Eu fui pontualizando aqui alguns pontos para nós irmos comentando aqui na introdução até chegarmos de fato no conteúdo dessa carta. Então veja, Sardes nos alerta que é possível ter estrutura, nome, reconhecimento, mas está espiritualmente morto ou morta como igreja. É possível possuir influência cultural, influência no meio político, influência na sociedade, influência dentro da nossa família. É possível ter tudo isso, mas interiormente nós estávamos mortos, perdidos dentro da igreja, fora do centro da vontade de Deus. É possível ter voz diante dos homens, mas diante dos céus, nós estarmos esquecidos. Então, tudo isso nós precisamos pontualizar e refletir o que de fato a mensagem de Jesus, através dessa carta, representa para nós nos dias de hoje. Nós vamos olhar qual era a importância, qual foi a importância dessa carta para a igreja de Sardes, na era pós-apostólica, logo após os apóstolos, né? Porque essa carta foi escrita já aqui no finalzinho da vida do apóstolo João, a igreja ali já no final do primeiro século. Qual foi a importância, o que a teologia patrística revela acerca do pensamento e do entendimento dos pais da igreja acerca dessa carta, mas para nós, o que ela de fato representa para a igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais. Então, Sardes não é apenas uma figura da igreja institucional, mas também um espelho para cada cristão individualmente. Quanto de nós não carregamos um nome, uma reputação de piedade, mas no íntimo nós estamos distantes, estamos frios, nós estamos longe do Senhor. Muitos de nós, muitas vezes, nós fazemos o nosso relacionamento com Deus apenas um caso. Nós não temos um relacionamento a sério com o Senhor da igreja. É apenas, como vou usar uma linguagem bem jovial, né? Não sei nem se a palavra certa é essa, é isso mesmo?
jovial. Tem muita gente, muitos crentes, Fábio, apenas ficando. E esses que estão apenas ficando, ficarão. Porque esses que ficam, na verdade, o compromisso deles é só no final de semana. Porque durante a semana, infelizmente, eles não são igrejas. Oxalá que isso não aconteça na nossa comunidade. Oxalá que todos meus irmãos, e eu não estou aqui me referindo àqueles que não conseguem congregar durante a semana. Longe de mim tal coisa, fazer um juízo desse. Porque muitas vezes nós teremos tempos, porque a nossa vida, ela é feita de ciclos, e muitas vezes nós passamos semanas e meses inteiros sem aparecer na igreja, mas permanecemos fiéis ao Senhor. Nós precisamos aprender a respeitar tempo e propósito de cada um de nós. Muitas vezes, muitos pelo trabalho, pela vida agitada, a vida secular, e precisa entender isso, porque Deus muitas vezes está preparando ele dentro desse ciclo, né? Ou dessas atividades. Deus está preparando ele de forma pedagógica, porque Deus sabe o que tem preparado para ele ou para ela no futuro. Vocês estão entendendo, irmãos? É para isso que nós transmitimos nossos cultos, para aqueles que não podem estar aqui, acompanharem. Tem muita gente trabalhando que acompanha o culto, muita gente que chegou, né? Agora do trabalho, vai conseguir acompanhar o culto de ensinamento pela transmissão. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, aquele que tem esse cuidado. Eu não consegui chegar na igreja, mas eu vou acompanhar pela transmissão. Eu vou até compartilhar, porque eu quero que outras pessoas sejam edificadas. Então aqui tem muitas informações sobre Sardes, né? A mensagem, a igreja, e cada uma dessas igrejas, irmão, você vai dizer, puxa, mas a igreja de Sardes não aparece ali, não aparece, nós não sabemos quem fundou essa igreja de fato, mas você vai ver que todas essas igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, elas saíram ali da expansão missiológica, quando Paulo fez aquela excursão missionária na cidade de Éfeso. Muitos creram, acreditaram no Senhor. A gente falou, né, de Lídia, ali de Tiatira, aquela vendedora de púrpura. Ela é da cidade de Tiatira, que creu no evangelho ali na cidade de Éfeso. E outros irmãos que foram aceitando a fé em Cristo Jesus, e a obra foi se expandindo. Então, automaticamente, essa está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 em diante. Você pode conferir depois. Então, a igreja de Sardes, por certo, nasceu de um desses irmãos, ali por influência do ministério do apóstolo Paulo. Amém? Então, vamos agora partir para o versículo 1. Feita a introdução, nós vamos partir para o versículo 1. Olha como que o Senhor se apresenta ao anjo daquela igreja. Vamos ler o versículo 1. A parte A do versículo 1 diz assim, ó: e ao anjo, e a gente sabe, todas as vezes que a carta está se referindo ao anjo, está se referindo ao pastor daquela igreja, aquele que recebeu a responsabilidade de pastorear aquele rebanho. Então, toda vez que a gente lê anjo nessas cartas, no caso das cartas, a gente vai entender que estamos falando do pastor da igreja. Então, olha só: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Era o Senhor Jesus falando para quem? Para o apóstolo João, tá bom? Ao anjo da igreja que está em Sardes, você vai ver que cada uma dessas cartas, a ordem era a mesma. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, que está em Tiatira, que está em Éfeso, em Pérgamo, e assim por diante. Nós vamos passar por todos eles. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Eu vou ficar somente na parte A aqui, porque depois a gente vai vir aqui para o reconhecimento. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E a gente vai refletir um pouquinho acerca desses 7 Espíritos de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 11 e o versículo 2. O número 7 na Bíblia, ele carrega o sentido de completude
e de perfeição divina. Toda vez que a gente lê esse número 7 na Bíblia, o número 7 é um número completo, é a completude de Deus. É o sinônimo de perfeição divina. Assim o Senhor se apresenta como aquele que possui a totalidade da obra e do poder do Espírito, aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. É assim que ele está se apresentando. Então você leu esse 7 Espírito, o texto, o Senhor está dizendo, é aquele que tem a plenitude do Espírito, é aquele que é completo em tudo, é aquele que é sustentador de todas as coisas. Aí veja, o que é que está escrito em Isaías, no capítulo 11 e o versículo 2. Vamos lá? E vamos ler o versículo 1? Vamos ler a partir do versículo 1? Põe o versículo 1, para uma melhor compreensão do texto. Esse texto está falando de quem mesmo? Está falando de quem mesmo, irmãos? O texto fala de Jesus. Por volta de 700 anos antes de Jesus nascer, o texto está falando de Jesus. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha o versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro, não é isso? O Espírito do Senhor, conta comigo, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de quê? Depois o Espírito de? Depois o Espírito de? Depois o Espírito de? E depois o Espírito de? E depois o Espírito de? Quantos vocês contaram? 7. Andou aí, 7. Nós contamos 7. Nós estamos falando Espírito, ele está se apresentando. Nós estamos falando da apresentação do Senhor Jesus ao anjo da igreja. E você vai ver que todas as cartas, o Senhor se apresenta de forma gloriosa. Nós falamos dos olhos como chama de fogo, a semana passada, dos pés como latão reluzente. Nós falamos sobre a espada, da sua boca sair espada de 2 gumes, não é isso? Nós falamos aquele que tem as suas vestes longas e resplandecentes. A gente vem falando da importância e do significado da apresentação do autor. Ou seja, ele está dizendo, nesse caso aqui, a igreja de Sardes, olha, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele está dizendo, aquele que é completo, aquele que detém a plenitude do Espírito, aquele de quem ninguém pode fugir diante da sua grandeza, diante do seu poder, porque ele é grande. Ele está dizendo, eu sou o grande, eu sou o poderoso, diante de mim não tem ninguém que possa se comparar. Eu não só tenho os atributos são completos, aquele que detém todos os atributos. Se prepara aí, porque é ele que vai falar. É ele que fala com a sua igreja. Nos dias de hoje, falou para a igreja de Sardes, sim, mas continua falando nos dias de hoje. Porque a palavra ela é atual. A palavra ela é viva. A palavra é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. É ele que sonda a intenção e os pensamentos do coração do homem. Não tem ninguém que possa escapar diante dele. É aquele que quando abençoa, está abençoado. Que quando amaldiçoa, está amaldiçoado. É aquele que quando abre, está aberto. Mas também quando fecha, não tem porta. Aleluia, não tem mão que possa abrir. Mas nós servimos um Deus que abre porta. E quando ele abre, aleluia, o inferno pode se levantar. As autoridades podem se levantar. Mas a porta que ele abre, ninguém fecha. A medicina diz, vai morrer.
Ele diz, não, quem tem a plenitude do Espírito sou eu. Eu dou vida, eu vou dar vida. Vai viver. Oh, glória a Deus. Oh, coisa boa é servir esse Deus. Oh, que privilégio é fazer parte desse povo que Ele escolheu. Oh, que privilégio é fazer parte de um Deus que mesmo quando nós estamos mortos, Ele diz, cheguei para te dar vida. Você já parou para refletir? Talvez tenha alguém de nós morto dessa noite. Talvez eu esteja morto. Mas eu estou me apegando na esperança. Porque se eu estiver morto, eu vou sair daqui vivo nessa noite. Se você chegou aqui morto, você vai sair daqui vivo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então segura aí que Ele vai falar conosco. Ele está falando conosco. Oh, glória a Deus. Então essa visão reforça que se trata do mesmo Espírito manifestado em sua plenitude de atributos. Este seria o entendimento dos pais da igreja. Essa visão da teologia patrística, ela é a mesma que nós acreditamos nos dias de hoje. Os pais da igreja acreditavam assim, e nós acreditamos ainda assim, irmão? Sim ou não? Então pronto. Amém? Oh, glória a Deus. Como eu queria que todos os crentes amassem a palavra. Como eu queria que os crentes desejassem a palavra. Como eu queria que os crentes vivessem pela palavra. Como eu gostaria que os crentes, irmãos, respirassem essa palavra diuturnamente. Certamente nós seríamos melhor. Amém? E rapidamente, porque eu já falei em outras, logo na introdução deste livro, eu quero ganhar tempo, eu vou dar uma pincelada rápida sobre as 7 estrelas. Veja lá em Apocalipse 1:20. Porque olha o que é que ele diz aqui, Apocalipse 1:20, nós falamos isso na introdução, né, algumas semanas atrás. Nós já estamos na 7ª semana falando sobre a mensagem de Jesus através das cartas do Apocalipse. Olha o versículo 20, olha o que é que ele diz aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, nesse caso aqui, olha o que é que ele está. As 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 pastores. Aí como que ele se apresentou aqui? Ó, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele está dizendo, a igreja lá se não me falha a memória agora, da igreja de Pérgamo, ele disse aquele que tem as 7 estrelas na mão, né? Então aqui ele está voltando a repetir, dizendo, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, mas também tem o quem? As 7 estrelas. Está dizendo, eu tenho vocês aqui na palma da minha mão. Está dizendo, olha pastor, você está aqui na palma da minha mão. Amém? Então o fato de Jesus segurar as estrelas em sua mão direita indica que ele tem autoridade sobre os líderes e mensageiros da igreja. Mostra também que a igreja, mesmo com dificuldade, está segura nas mãos de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é dele. Besta é quem fica se metendo, falando mal, se levantando, fazendo oposição a uma outra igreja, a um outro ministério. É tolo, é louco, porque ele está lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor da igreja. Vocês já viram líderes que se levantam contra outro ministério, que não perdem a oportunidade de denegrir o outro ministério, que aponta o dedo, que em vez de cuidar do seu rebanho, ele está mais preocupado com o rebanho dos outros? Vocês já perceberam isso? Oxalá que não tem em nossos dias isso, mas está cheio. É por isso que quando você se torna um observador da mensagem de Jesus, você se torna cauteloso, cuidadoso, para não pôr a mão em cambuca alheia. A igreja, ela é do Senhor. Ah, mas é uma igrejinha fundo de quintal, e daí? Se tem um servo de Deus lá, não põe a tua mão, tolo. Tu vai se queimar, bobo.
Vai aprender com Jesus. Vai aprender com os homens e mulheres de Deus ao longo da história. A igreja não é minha. A igreja não é dos meus irmãos. A igreja não é de pastor aqui nessa terra. Se a nossa vida pertence a Ele, se tudo que nós só respiramos se Ele permitir, irmã Mislene. Nós só levantamos se Ele permitir. Nós só caminhamos se Ele permitir. Nós só paramos se Ele permitir. Se Ele tirar o nosso entendimento, nós somos como um vegetal. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, com o entendimento de sermos igreja do Senhor, precisamos entender a essência do que é essa igreja. É depender inteiramente dEle, é viver na simplicidade, é viver na humildade, é viver na total dependência do Senhor dessa igreja. Ele está dizendo, olha, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, mas também tenho as 7 estrelas. Não toque, irmãos, não ponha a mão. Mas a igreja ela é assim assado. Você não tem nada a ver com isso. Se não serve para você, mas pode servir para alguém lá. É bom ter a nossa identidade, é maravilhoso ter a nossa identidade. Se Ele nos chamou, aqui vamos ficar aqui. Não é assim? Como é bom ser estudante da palavra de Deus. A gente aprende essas coisas. Amém? Olha a parte B do versículo 1, porque aqui vai falar de reconhecimento. Ó, a parte B. Estou falando agora já do segundo ponto, do reconhecimento. Eu sei as tuas obras. Mas eu vou parar um pouquinho aqui ainda, porque o negócio fica queimando no coração, fica ardendo no coração, e eu preciso falar, porque se eu não falar, parece que o negócio, eu vou falar, irmãos, eu vou falar, eu não vou levar para casa não, eu vou falar, porque tem muita gente trouxa, tem muita gente bobo, tem muita gente abestalhada, que precisa amadurecer na fé, tantos anos de crente, mas ainda são meninos, carecem de leite, acham que a tradição, Abimael, vai levar eles para o céu, acham que eles são melhor pela tradição que eles têm, porque nós somos uma igreja, abra a boca, né? Centenária. Porque aqui na nossa igreja não é permitido isso. Não é permitido aquilo. Irmãos, aqui só não é permitido pecar. Aqui não é permitido pecar. Mas nós não colocamos cabresto em ninguém. Meus irmãos não são gado. Meus irmãos têm liberdade de servir a Deus de livre e espontânea vontade. Meus irmãos têm liberdade de ir e vir quando quiserem. Eu não vou prender ninguém. Eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar, para pastorear você, para ser exemplo do rebanho. Eu estou aqui para orar pela sua vida, jejuar pela sua vida, consagrar em favor da sua vida. Mas eu não sou teu dono é Jesus. Somente Ele pode, aleluia, controlar a tua vida. Estou aqui para aconselhar. Não faça. Faça isso, faça aquilo, porque a Bíblia diz assim. Mas não estou aqui para controlar ninguém. E tradição aqui, ela só é importante para construirmos a nossa identidade. Mas a salvação é por intermédio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais nada. Salvação não é meritória, eu não mereço. Amém? Agora eu sirvo um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que detém todos os atributos. E o meu pecado, Abimael, não fica impune. Porque mesmo Ele me amando, como Ele é um Deus justo, a sua santidade, esses atributos não me deixam ficar sem o juízo. Sabe o que Salomão disse? Tudo que vier ao coração para fazer, faz. Não está lá em Eclesiastes, né? Ande pelo caminho do seu coração, jovem. Acho que é no 11, no finalzinho, né? Só que você sabe de uma coisa, que Deus vai trazer juízo. Todas as coisas. Quer fazer? Você é livre para fazer. É livre. Agora saiba que há consequência. Se estiver disposto, aí é contigo. Entendeu, Marciano? É assim.
Mas vamos lá. Reconhecimento. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Olha só, todas as outras, conheço as tuas obras, da tua paciência, do trabalho. Porque a semana passada nós falamos de uma igreja que estava em pleno desenvolvimento. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. A fé, o trabalho, a paciência. Mas no caso dessa igreja aqui, ó, a igreja de Tiatira, o que o Senhor disse? Ó, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Não tem nada disso aqui. Foi uma das cartas mais duras, Francisco. Foi essa carta à igreja de Sardes. Ó, conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. É somente aparência, vida de aparência. Vida de aparência, eu coloquei aqui, ó. Vida de aparência, uma advertência bíblica. Vamos ver aqui, rapidamente. O perigo de viver uma vida de advertência, Miss. Sardes foi reconhecida pelo Senhor como uma igreja que tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Ou seja, mantinha uma aparência de espiritualidade, mas sem vida verdadeira diante de Deus. Sabe aquelas pessoas que sobem aqui, que o discurso é lindo, que a mensagem é maravilhosa, que tem o talento para hipnotizar e iludir as pessoas, que mexe com o emocional. Vocês já viram aquelas pessoas? Está cheio deles aí, né? Está cheio deles por aí, espalhado por aí, no nosso meio também. Que conhece muitos que conhecem muito de Bíblia, mas nada de Deus. Eles conhecem muito de Bíblia, mas pouco de Deus. E eu sou de uma geração de crentes. Eu fui forjado, né? Ainda na minha infância, de homens que conheciam pouco de Bíblia, mas eles conheciam tanto de Deus, porque o que eles falavam na boca deles, nós sabíamos que era verdade e que ia se cumprir, porque eles não estavam falando dele mesmo, estavam falando daquele que é dono da igreja. Mas hoje tem tanta gente falando e distribuindo tanta coisa, e na verdade não passam de manipuladores da fé. Amém? Então veja, Sardes, aí eu vou continuar aqui falando de vida de aparência. Esse tema viver de aparência é recorrente na Bíblia e aparece em diferentes formas de advertência. Religião apenas externa. Olha o que diz Isaías 29:13. Vamos colocar aqui, Isaías 29:13? Vamos acompanhar aqui, para a gente, se os meninos me ajudar ali, Isaías 29:13 está aqui, ó. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios, e me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vocês estão vendo a vida de aparência? Vocês estão vendo? Quer ver só? Não está aqui, não está aqui no esboço, mas coloca lá, Jeremias capítulo 2 e o versículo 8, se não falha a memória. 2 e 8 de Jeremias. Não está aqui no esboço, mas poderia ter colocado. Olha o que é vida de aparência. Olha só. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Somente o versículo 8. Se a gente continuar na leitura, vocês estão vendo? Ali está falando de todas as classes que estavam corrompidas, que haviam sido corrompidos, todas as classes. Os profetas profetizaram falsamente, os pastores prevaricaram, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Por quê? Os ritos continuavam, os sacrifícios continuavam, mas Deus, Abael, já não estava lá mais, fazia tempo, eram ritos vazios, pessoas que haviam morrido espiritualmente, estavam ali somente, né,
o rito, somente o legalismo, mas espiritualmente estavam mortos. Olha o que é que Jesus disse em Mateus 23, 27, 28. Coloca aqui, Mateus 23, 27 e 28. Deixa eu correr, senão eu não vou conseguir. Mateus 23, 27 e 28. Noah está animado aí, hein, Noah? Olha o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está falando de vida, de aparência. Diante dos homens, é lindo, é maravilhoso, uma reputação ilibada. Mas diante de Deus está morto. Não é isso? Falsa segurança espiritual, ainda falando de vida de aparência, falsa segurança espiritual. 2 Timóteo 3 e 5, Paulo fala de pessoas que teriam aparência de piedade, mas negam a eficácia delas, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Mas muitas vezes, em vez da gente se afastar desses, muitas vezes nós queremos estar perto. Sobretudo, né, na época dos influenciadores, né? Muita gente que quer estar perto dessas pessoas. Mas a Bíblia diz para se afastar delas. É só aparência, é só casca. A intenção é outra, o objetivo é outro, o propósito é outro. Então vai para lá, Satanás. Vai para bem longe. Aqui não. É assim que tem que ser. Ou não é assim, Emael? Ficar alimentando o cão, irmãos? Ficar alimentando o demônio? De jeito nenhum. Paulo está dizendo, afasta-se desses. São cães. São nuvens carregadas que não retêm as águas. Amados. 1 Pedro, 2 Pedro 2 e 2. 2 do 1, capítulo 2 inteiro. Olha lá o que diz a Bíblia. Qual o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas? Que o objetivo é outro. Que não tem nada a ver com a centralidade, com o servir a Deus. Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé sempre gera vida e frutos, não apenas discurso ou aparência. Não, vamos prestar atenção. Vamos ser sinceros. Tem gente que fala bonito, não fala? Tem gente que ele fala e a gente fica ali hipnotizado, não fala? Mas olha as obras. Olha o fruto. A gente precisa, irmãos, ser sábio. Pedir sabedoria de Deus. Estou falando de forma geral. É eu mesmo, estou falando para mim mesmo. Eu estou falando para vocês, não estou falando para mim mesmo. Precisamos tomar cuidado. Precisamos analisar os frutos dessas árvores. Porque é isso que Jesus nos ensina a fazer. Amém? Tem poucos minutos ali, então vou já partir aqui, vou deixar a parte do reconhecimento. Eu já vou partir para a exortação. Tem aqui muita coisa ainda para ser falado. Efésios 5,14. Bom, eu vou pular aqui, senão eu não vou conseguir concluir. Exortação, Apocalipse 3, do 3 ao 4. Olha a exortação, 3, do 3 ao 4, para a gente partir para fechar a reflexão dessa noite. Olha a exortação. Lembra-te, medite comigo aqui, vamos olhar lá no telão. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardes
algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Não porque elas são, não é meritório. Não é isso, irmãos. E a gente vai ver aqui dentro dessa exortação. Veja o que diz os reformadores, né? Mas os reformadores da nossa linha mais pentecostal, porque os reformadores também eles têm uma visão que nós divergimos acerca de algumas coisas, como uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a Bíblia não, nós não acreditamos desse jeito, tá bom, irmãos? E eu não vou entrar nesse mérito, mas nós vamos puxar mais para a nossa teologia pentecostal, tá bom? Sair dali da reforma. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Então a gente vai ver que para os reformadores isso aponta para o evangelho puro da graça que havia sido pregado à igreja, a doutrina dos apóstolos, como acreditavam os pais da igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, um evangelho puro, um evangelho sem mistura, o evangelho ensinado, ou seja, o evangelho de Cristo, deixado por Jesus, o evangelho que foi pregado pelos apóstolos de Cristo, a doutrina dos apóstolos, aquilo que é o fundamento da nossa fé, os pilares da nossa fé. Eu não posso perder a essência desse evangelho, porque verdade é sobretudo nos dias de hoje, em que o evangelho, em que esse evangelho que está sendo oferecido e pregado, não é o evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus, não é o evangelho em que os pais da igreja ensinavam. Não é esse evangelho. Um evangelho cheio de misticismo, um evangelho cheio de mistura, um evangelho que não é puro. Então o Senhor ele está falando para a igreja de Sardes, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porque quando nós paramos para ouvir esse evangelho que nós recebemos, esse ouvir aqui, esse ouvido, e guarda-o, não é aquele ouvir como um dos sentidos do corpo físico, mas é o ouvir, é o confronto, é o acuo do seu original, que é o quê? Que é ser confrontado, é guardar a mensagem de Jesus. No finalzinho do Sermão do Monte ele disse, aquele que ouve e guarda, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sobre a rocha. Não é um ouvir apenas entrar no ouvido e sair pelo outro. Olha o que é que disse João Calvino. Ele comentando o Apocalipse, ele destaca que Sardes havia perdido o vigor do evangelho e precisava retornar à verdade já revelada em Cristo. Não buscar novidades ou despertar de sua reputação. Ele está dizendo aqui, que essa igreja, ela havia perdido a essência, o vigor, sabe, a parte forte desse evangelho. Já havia ali uma mistura e eles foram se perdendo ao longo do tempo. Será que nós também não estamos desse jeito? Será que nós não estamos relativizando aquilo que aquilo que não pode se relativizar? Aquilo que é imutável, aquilo que não muda? Nós precisamos, irmãos, refletir acerca. A gente está falando de uma igreja que antes ela tinha uma boa reputação. Uma igreja que um dia ela foi viva, mas que ela começou a relativizar as coisas, que ela perdeu a centralidade das escrituras sagradas. Mas o evangelho que a gente está vivendo hoje, muitas vezes, as pessoas estão pouco se lixando para a reputação. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a reputação que você quer construir? Vamos pegar um ponto positivo aqui, dessa igreja? Vamos olhar do lado de um ângulo positivo? Pelo menos eles tinham história, Mael. Eles tinham uma boa reputação. E hoje, muita gente está pouco se lixando para a reputação. E nas redes sociais, por aí, irmãos, cuidado o que a gente anda postando, o que a gente anda fazendo aí e tornando público nas redes sociais, porque isso pode manchar a nossa reputação. Ou não é assim? Se daqui a pouco daqui a pouco, não que isso vai acontecer, porque eu nunca usei quando era jovem, não que eu nunca usei quando era jovem, vou usar agora depois de velho. Apareceu o pastor Auri aí de sunga aí, de camiseta aí, né? Postando fotos,
ou numa praia, ou numa piscina, ou sei lá, o que é que vai acontecer? As pessoas vão estranhar, sim ou não, irmãos? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A verdade é essa. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu represento o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu represento o próprio Senhor Jesus no seio da minha família. O pai de família é a figura do próprio Deus lá no seio da família. Vocês sabiam disso? Que a figura paterna, ou não é assim, irmão Raimundo? Ou não é assim? Biblicamente falando, irmãos, nós, homens, chefes de família, sacerdote da nossa casa, do nosso lar, nós representamos o próprio Deus. E eu não estou falando nada de novidade. Todo mundo sabe disso. Porque até a criança entende isso perfeitamente. Então, se eu represento o próprio Deus, como é que eu vou representar? Se a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo. Ou não é assim, irmã Maria? Eu sou embaixador de Cristo ou não sou? Hein, Gabi? Nós somos ou nós não somos? Se nós somos embaixadores de Cristo, isso significa que, eu represento lá o lugar onde eu estou. Ali é a embaixada. Eu sou embaixador. Ali onde eu estou, eu sou o quê? A embaixada. E quais são as leis que vigoram ali? As leis do meu país. Não é assim? A embaixada dos Estados Unidos da América aqui no Brasil. Nenhuma autoridade brasileira, o presidente da República, o general lá de 4, 5, não sei quantas estrelas são, quantas patentes são, mas o general dos generais aqui do Brasil, se ele não for convidado, ele não pode colocar o pé lá no território americano, que é na embaixada. E as leis que regem ali são as leis lá dos Estados Unidos da América, no território brasileiro. A mesma coisa é a embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. O Donald Trump, o homem mais poderoso da terra, o político mais poderoso da terra, não pode pôr o pé lá dentro da embaixada brasileira se não for convidado. E se a Bíblia diz que eu sou embaixador, não é isso? A minha casa, as leis que regem da minha casa têm que ser as leis dos céus. As leis que regem lá na minha empresa são as leis do céu. Lá na faculdade, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu for, as leis que regem lá têm que ser as leis do céu. Aí eu vou construir uma reputação de um cidadão dos céus. Se não for assim, irmãos, então cuidado. Eu sempre briguei lá em casa com os meus filhos. E o nosso momento de intimidade é nosso. Ninguém precisa saber. E pergunta para eles quantas vezes ele me vê de bermuda, ou de sunga, ou de camiseta lá em casa, lá, e eu sou mais santo que os outros? Não sou mais santo que ninguém. Não sou mais santo que ninguém. Não é isso que eu quero dizer para os irmãos. Também que eu não sou contra quem usa, não, irmãos. De jeito nenhum. Mas eu sou contra a exposição. Isso eu sou contra. A exposição. Isso eu sou contra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, como cidadão dos céus, eu preciso, de fato, tomar certos cuidados. Como cidadão dos céus, eu preciso tomar certos cuidados. Para não deixar que o Evangelho seja escarnecido pela minha causa. Porque tem um peso muito grande nisso. Vocês sabiam disso, irmãos? Amém? Então vamos tomar pelo menos um ponto positivo aqui. É uma igreja que tinha uma boa reputação. E a Bíblia, ela fala muito da reputação. Eu vou pular aqui muita coisa que eu coloquei aqui a respeito de reputação, a respeito do pensamento dos pais da igreja em relação a essa exortação. Esse guarda, o guardar aqui significa viver de forma coerente com a palavra, mantendo firme a confissão da fé. Esse guardar aqui, guardar aqui dentro. Ô irmãos, Jesus, ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa. E reclamando de mim mesmo. Eu estava reclamando de mim mesmo para ela, não foi, Adriana? Depois que eu cheguei, já quase 11 horas da noite, cheguei em casa e estava reclamando de mim mesmo, pastor. Falei, meu Deus. Falando, amanhã eu estou lá e a gente já começa a se preocupar e dizendo, Senhor, eu queria
sei lá, trazer uma mensagem diferente, mas toda vez eu quero falar, né, de um jeito e não tem como fugir, irmãos. É a palavra sempre de confronto. Eu queria pegar somente os pontos positivos e começar a falar só de ponto positivo. Porque ninguém mais quer ouvir esse tipo de mensagem que eu prego, não, irmãos. Ninguém mais quer ouvir. São poucos que querem ouvir. São poucos que querem ouvir. O Fábio está dizendo que o Fábio mandou uma mensagem para mim que eu chorei de emoção. A irmã Elaine também está ali, né? Dizendo que gosta de ouvir. Mas a verdade é que muitos não querem ouvir. Por quê? Porque a mensagem é confrontadora. A verdade é essa. Mas eu ouvi alguém dizendo que é a mensagem que leva para o céu. Foi a irmã que falou, né? É a mensagem que leva para o céu, é essa. Irmãos. Que não, você tem que falar, né, irmão Raimundo? Tem que falar, né? Então, eu gostaria, irmãos, então, por favor, não me leve mal. É o amor, eu tenho amor pela igreja. E quando eu ensino aqui, não, o pastor é bravo, o pastor é iracundo. Eu não sou bravo, eu não sou iracundo. Não, irmão, eu tenho amor pela palavra de Deus. E quero que você vá para o céu. Eu quero caminhar com você para o céu. Tá bom, irmãos? Tem coisas, esse mundo, irmãos, está nos levando, há uma imagem hoje do falso evangélico, ou seja, porque virou moda agora, é modinha ser evangélico. Irmãos, se o mundo, 15 e 19 lá de João, olha o que o Senhor diz, coloca aqui, 15 e 19, se não falha a memória, vamos ver, mas parece que agora os negócios estão invertidos. João 15, 9. Se vós fosse do mundo, que eu posso citar, mas os irmãos, é melhor que os irmãos acompanhem. Se vós fosse do mundo, o que aconteceria? A parte B diz o quê? Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Mas parece que a gente quer ser amado pelo mundo, a gente quer ser o cara, a gente quer ser afagado, a gente quer ser aplaudido, a gente quer estar de bem com o mundo, a gente não quer confrontar o mundo, a gente quer que todo mundo nos ame. Mas olha o que aqui disse Jesus: se vocês se tornarem amigos do mundo, vocês vão se constituir de quem? Inimigos de Deus. Olha o que diz a palavra: se tornou amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, irmãos. Você quer ser amigo do mundo ou quer ser amigo de Deus? Você quer andar de braços dados com o mundo ou quer você andar coladinho com o Senhor? Ou quer você preservar Ele dentro do seu coração e da sua vida? Você que escolhe. É tu que escolhe, abençoado. Abençoada. É você que escolhe. Que evangelho nós queremos para nós? O evangelho que agrada os céus ou o evangelho que agrada o mundo? Meu lindo, né? Coisa linda dos céus. Marciano deu risada, porque somente a esposa que acha ele lindo, né? A irmã Daniela que acha ele lindo. Mas depois que ele colocou aqueles dentes, ele ficou lindo mesmo, viu? Né? É grave, né? Amados, vamos lá. A igreja de Sardes é vista como exemplo de igreja nominal, que tem fama, mas não vida. A igreja é vista como uma igreja nominal, que eu já falei tantas vezes aqui do que é essa igreja nominal. Tem fama, mas não tem vida. O chamado era para voltar às Escrituras, viver a fé de forma autêntica e depender do poder do Espírito Santo para não cair em formalismo vazio. Eu, sinceramente, tem coisa que me aborrece. Tem coisa que me aborrece. Não que eu sou bravo, mas que eu fico aborrecido, fico. É ira santa, né? A maior está dizendo, cuidado com o coração, mas tem coisa que eu fico irado mesmo. E se eu pudesse, eu matava, mas eu não mato, porque eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu matava. Se eu fosse Deus, eu matava. Não, ele mata e está matado. Não tem consequência, né, Joel? Ele mata matado. Sabe o que me aborrece? É ver um monte desses influencers fazendo chacota do evangelho. Tem nego aí
ganhando milhões e milhões de seguidores e dinheiro, é pastorzão, sei lá, é tanta coisa que tem aí, eles ficam fazendo chacota do evangelho. Esses dias mesmo tinha um aqui, esses dias aqui, e tem crente que compra um ingresso e vai. Aí o cara fala, não, mas como é que é agora? Stand-up cristão. É stand-up do cão. Vou lá para dar risada do... Irmãos, eu fico em tempo de infartar, mas eu não posso falar muita coisa muitas vezes, porque eu vou entrar para o confronto pessoal, e no campo das ideias muitas vezes é melhor ficar calado, ficar com a boca fechada, porque o mundo de crente besta, bobalhado, que precisa ler Bíblia, precisa viver uma vida de oração, de consagração, para aprender o que é ser crente. Pessoas que vivem escarnecendo do evangelho, fazem chacota do evangelho, e a gente fica dando risada, aplaudindo, comprando, pagando ingresso para entrar nesse lugar, mas não vem no culto de ensinamento. E é de graça, e sai edificado. Mas pastor, você vai perder seguidores. Eu não quero perder o céu. Mas pastor, tem crente que vai se aborrecer. Problema. Eu vou orar por você, para você ser crente, você se converter. Não vem com essa para mim não, irmãos. Olha, esses modismos, para mim não funcionam. Para mim não funciona. Usar o evangelho é santo. É puro. E não estou sendo extremista não, viu, irmãos? Não sou extremista, porque Jesus era uma pessoa alegre, animado. Jesus estava no meio, tinha cheio de ovelha. Jesus ele não era iracundo, ele era uma pessoa animada, uma pessoa... Mas quando falava do evangelho, não é isso? Tem coisa que não fere a santidade de Deus. Mas tem coisa que fere sim a santidade de Deus. Fazer do evangelho chacota, imitar línguas estranhas, situações que acontecem dentro de um culto que é santo, e as pessoas ficam chacoteando, e crente pagando para assistir esses negócios. Irmãos, onde é que nós vamos parar? Vamos colocar a mão na nossa consciência, vamos fazer uma reflexão, vamos olhar para a Bíblia, se nós queremos ir para o céu, se de fato nós queremos ir para o céu. Porque ser amigo do mundo é fácil. É andar com a multidão, ser amigo do mundo. É andar no fluxo do mundo. Agora, ser amigo de Jesus, ser amigo dos céus, é andar na contramão. Grave bem isso. Ser amigo do mundo é fácil. É andar no mesmo fluxo do mundo. É andar junto com a galera. Você é carregado, é ovacionado. Você vai ter muitos amigos. Amigos não. Eles não são amigos. Amigo é Jesus. O verdadeiro amigo é Jesus. Ser amigo do mundo é fácil. Ser amigo de Jesus é que é difícil. Você tem que ter postura. A multidão está aí nessa direção. Você está indo no sentido contrário. Você está dizendo, o meu mestre está para lá. É para lá que eu vou. É andar na contramão de uma autoestrada sinuosa. Isso é ser amigo de Jesus. E você, se quiser ir para o céu, é desse jeito que você precisa andar. E eu vou parar. Tinha muita coisa para falar aqui. Mas eu ainda vou falar isso aqui. Ainda vou falar. O chamado é para voltar às Escrituras. Viver a fé de forma autêntica e depender do poder do Espírito Santo para não cair em formalismo vazio. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Uma mensagem de advertência nos evangelhos de Jesus. Eu tinha aqui um monte de versículo para ler sobre esse vir como ladrão. Eu não vou ler porque o tempo não dá. Mas tem aqui uma enxurrada de versículo. O chamado à vigilância é estar em oração, permanecer fiel no serviço, viver em arrependimento. Aí eu me arrependi naquele dia, mas tem que se arrepender todo dia, não é só aquele dia. É todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. Não se apoiar em aparências ou seguranças externas. Isso é servir a Deus, Abael. Isso é advertência. Amados, isso é Bíblia. Não é eu não, irmãos. Eu gostaria que fosse doutrina minha. Eu gostaria que fosse um pensamento meu. Mas não é pensamento meu.
Não é uma doutrina minha, é uma doutrina bíblica. Porque agora tudo é normal, é um relativismo hoje tão grande, não tem nada não, está tudo certo, não precisa, isso aí era lá no passado, isso aí, irmãos, tem coisa que realmente era extremismo lá do passado. Mas tem gente que está pegando tudo, agora pode tudo, agora é uma bagaceira só. Tem lugar por aí que os jovens podem até fazer sexo fora do casamento à vontade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Importante é a moeda retinir lá no cofre. Eu não tenho papo na língua e não vim aqui para fazer da igreja um meio de vida. Eu estou fazendo da minha vida o Evangelho de Jesus Cristo. Quem quiser achar ruim, que ache. Mas a verdade tem que ser pregada e tem que ser anunciada. Não vou dizimar, o problema é teu. Deus levanta o ímpio lá fora, porque o dinheiro é dele. Não vou dizimar, tu está sendo amaldiçoado, está sendo privado da bênção de Deus. Sabe por que homens como eu e como muitos de nós que aqui estamos somos perigosos? Sabe por quê? Porque nós não tememos a nossa vida, nós não fazemos consórcio com coisa errada porque nós dependemos de igreja ou dependemos de influência de A, de B. Não. Deus nos chamou para fazer a vontade dele. Amém? Foi para isso que ele nos chamou. Eu e você. E eu vou parar 5 minutinhos e eu já estou finalizando. Vou falar só da promessa, porque senão só falar só das coisas chicote, né? O Fábio está dizendo, continua. Não, Fábio, depois vamos me crucificar aqui, Fábio. Escuta só, né? Agora, a promessa, 4 ao 6, do versículo 4 ao 6. Mas também, é isso que eu estou falando, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Aquela igreja era um negócio terrível de ruim. Mas lá tinha lá o remanescente. É aqueles 7.000 que ainda não se dobraram diante dos joelhos de Baal. Quando a gente pensa que a gente está sozinho, não. Ah, pastor, essa igreja aqui podia estar, não. Aqui é aqueles 7.000. É o remanescente. Né? Que gosta de ouvir isso, que ainda quer ouvir esse tipo de mensagem. Muitos não querem ouvir essa mensagem, não. Né, irmão Raimundo? Não dá. Mas quem gosta de ouvir essa mensagem que leva para o céu, eles vêm. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei do seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí veja, algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, santidade e separação. Para a teologia reformada, as vestes não contaminadas representam a vida santa e a perseverança em meio a um contexto de morte espiritual. Olha o que diz Calvino, destaca que Cristo sempre preserva um remanescente fiel, mesmo em igrejas decadentes, como também no tempo de Elias, quando Deus ele preservou para si aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Reis 19, 18. Esses poucos são chamados de dignos, não por mérito próprio, mas porque Cristo os justificou e os santificou. Vestes brancas, é isso que eu falo, irmãos. Deus ele sempre preserva para si um remanescente. Vestes brancas simbolizam pureza, vitória e glória futura. Na ótica reformada, elas apontam para a justificação, vestido como a justiça de Cristo, Isaías 61:10. Nós não vamos ler porque não vai dar mais tempo. E para a glorificação, quando os fiéis participarão plenamente da santidade de Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas. A vitória pela fé. O que vencer não se refere a uma conquista humana. Isso não se refere a uma conquista humana ou autônoma, mas vitória pela união em Cristo, 1 João 5, verso 4. Depois você vai ler aí. O vencedor é todo aquele que pela graça persevera até o fim. Não é só uma parte, é até o fim, irmãos. Não é só um percurso do caminho. Então, confissão diante do Pai e dos anjos. Cristo promete reconhecer publicamente os seus diante do Pai. Mateus 10 e 32. Coloca aqui só Mateus 10 e 32. E a gente vai finalizar com essa 10 e 32 de Mateus, para a gente finalizar. Olha o que diz aqui a referência. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, ou confessa Jesus aqui para ser confessado lá, ou se nega Jesus aqui, automaticamente será negado lá também, o Senhor os negará. Então veja, a carta, e vou finalizar, a carta de Sardes é uma das mais severas do Apocalipse, pois revela a dura realidade de uma igreja que vivia da reputação do passado, mas estava espiritualmente morta diante de Deus. Ela possuía nome, estrutura e aparência de vida, mas carecia da presença do poder do Espírito Santo. Cristo a chama a lembrar, a guardar e a arrepender-se, despertando da aparência para uma vida verdadeira. Mesmo em meio à decadência, havia um remanescente fiel, a quem ele promete vestes brancas, segurança no livro da vida e confissão diante do Pai. O Senhor Jesus, aquele que possui a plenitude do Espírito, o que sustenta em suas mãos os mensageiros, aquele que sustenta em suas mãos os mensageiros da igreja, denuncia sua condição, mas também abre uma porta de esperança. O chamado é claro: lembra-se do evangelho recebido, guardar a palavra da vida e arrepender-se. Amém? E não tem um outro caminho que não seja esse. Qualquer outro atalho é perdição eterna. Se coloca de pé em nome de Jesus e nós vamos finalizar com uma oração agradecendo a Deus por tudo quanto recebemos do Senhor nessa noite. Abimael vem aqui orar ao Senhor agradecendo a Deus por tudo.